Vamos começar com a pergunta do Roberto. Ele é de São Paulo, capital. Eu e a minha esposa não temos nos acertados durante a quarentena. Temos brigado muito. Às vezes o ambiente da casa fica insuportável. Eu estou trabalhando em home office e a todo momento ela interrompe o meu trabalho. E eu fico muito irritado. Acabo tratando ela mal. Ela sai chorando e isso afeta a convivência com todos, inclusive com nossos filhos. O que faço para gerar mais harmonia na minha família? Porque eu não quero mais viver nesse inferno que temos vivido nestes dias. O drama que o Roberto tem vivenciado é uma situação muito comum hoje. Muitos profissionais estão necessariamente trabalhando de casa no sistema chamado, é um termo em inglês, home office, como um escritório dentro de casa, para quem não conhece o termo. Então, é um trabalho à distância. A pessoa trabalha de forma remota, dentro do seu lar, mas presta todos os serviços que costumam fazer nas próprias empresas, seja deles mesmos ou seja como empregados. Então, é o que o Roberto está vivendo. Então, ele trabalha em casa e a esposa parece que não está compreendendo a situação, né, porque o interrompe no trabalho e quem é profissional que lida com questões às vezes muito minuciosas, que pede concentração e tudo mais, qualquer interrupção realmente é muito desafiador para quem está trabalhando de casa. Então imaginemos a situação, né? É importante que você se coloque na posição do Roberto. Imaginemos, às vezes, um apartamento de 2, 3 quartos no máximo, uma sala, uma cozinha, e a pessoa não tem nenhum escritório. A maioria dos apartamentos, das casas no Brasil não tem um escritório, onde a pessoa pode se isolar ali e necessitando muitas vezes fazer toda a sua atividade no quarto ou na sala e a esposa, no caso, e ele fala também dos filhos, ele não falou a quantidade de filhos que ele tem, mas a esposa ali interrompendo as atividades no próprio processo da vida familiar, né? Também não é fácil para a esposa estar num apartamento pequeno, com toda a família junto, necessitando fazer as atividades de casa, porque a maioria não está tendo, as famílias que tinham, as secretárias domésticas, não estão tendo essa possibilidade, pelo isolamento social que está sendo feito. Então, esse é o problema, né? Qual é a solução para o Roberto? A solução que a psicologia consciencial aponta é a sempre de nós nos centrarmos em nós mesmos. Por quê? Todo o processo de irritação, de raiva, de inquietude, de ansiedade, são processos ligados ao nosso ego, ao ego que temos. Então, quando nós ficamos focados no nosso ego, o que vai acontecer? Em muitas situações, o ego fica ferido. Alguém que nos trata mal, alguém que, no caso do Roberto, gerou alguma dificuldade com uma esposa. E aí, como se fosse cutucar o nosso ego, onde nós temos os nossos sentimentos negativos, que somos seres humanos num processo de evolução, então nós temos muitos sentimentos negativos. No caso aqui, é a irritação, a raiva que tem tomado conta do Roberto. Então,
Quando nós estamos focados no nosso ego, identificados com o nosso ego, nós também nos identificamos com o ego do outro. Então a esposa vem com uma demanda da família, questiona e interrompe o trabalho dele, e daqui a pouco estão trocando farpas, estão trocando energias muito negativas. Então, o que é necessário nesse caso? É fundamental que Roberto faça exercícios de desidentificação. Na psicologia consciencial, nós chamamos isso de exercícios de desidentificação. As minhas dificuldades são minhas. As da minha esposa são dela. Eu não tenho poder de mudar a minha esposa. Eu tenho poder de mudar a mim mesmo. Então, ao centrar nele mesmo, o que é importante que ele busque? Para não fazer dessa convivência um inferno, como ele disse. Se eu quero pacificar o meu lar, nesse momento, é muito comum no movimento egóico nós exigirmos do outro. É o outro que tem que mudar. Né? As pessoas falam, inclusive, usam esse termo, tem que mudar. É uma obrigação do outro. É uma obrigação do outro nos compreender. É uma obrigação da outra pessoa fazer tudo para não nos perturbar. Só que a outra pessoa também tem as limitações dela. Então, é importante, no caso, que o Roberto centre nele, no que ele pode fazer. Né? Então, o que eu posso fazer para poder pacificar o meu lar? A pacificação começa com ele mesmo. Então, ele centrado nele, ele vai cuidar do seu ego. Nós não temos só o ego. Nós somos, dentro da visão da psicologia consciencial também, nós somos um ser essencial. Nós somos uma essência divina. Nós chamamos, usando uma metáfora, essa essência divina do terapeuta interior ou médico interno. O terapeuta interior é aquele que vai nos cuidar nesse momento. Então, o Roberto, ele está irritado, ele está com raiva. Se ele mergulhar nesse movimento egóico, o rendimento dele no trabalho vai ficar péssimo. Ele vai brigar com a esposa, daqui a pouco ele está brigando com os filhos e vai criar um ambiente extremamente pesado, extremamente de uma energia mental tóxica no ambiente familiar muito grande. Então essa energia mental que circula vai piorar a situação. Então se eu não quero viver no inferno, metaforicamente falando, o primeiro passo é eu buscar a minha luz. O terapeuta interior, que é o ser essencial, é luz, é amor, é harmonia, é equilíbrio. O ego que nós temos é o contrário, é sombra, é desequilíbrio, é desarmonia. Então, quando a pessoa centra nela e busca o terapeuta interior, o que ela faz? Ela vai pacificar o seu ego. O ego, de alguma forma, foi ferido. No caso aqui, ferido pela interrupção, que ele acha um absurdo, porque ele tem que trabalhar, porque isso, porque aquilo. Isso tudo são argumentos do ego. E ele fica ferido naquele momento. Então ele necessita de um terapeuta, e nós trazemos esse terapeuta dentro de nós, o terapeuta interior, que vai curar essa tendência, que vai curar essa ferida. Para que o processo de irritação e de raiva e de desejo de vingança, de dar o troco, de tudo mais que acontece, seja pacificado, seja asserenado. Porque se não for feito alguma coisa,
a situação tende a se agravar muito mais. Então, se eu quero paz no meu lar, eu começo com a minha pacificação. Então, Roberto é convidado a pacificar o seu interior, desidentificando. A minha esposa tem as limitações dela, eu tenho as minhas, eu não posso cuidar das limitações dela, mas eu posso cuidar da minha. Então, em vez de se irritar e tratar mal a esposa, como ele tem feito, como ele diz, ela sai chorando, isso afeta a convivência de todos, ele pode, nesse momento, usar uma técnica, que é a técnica do silêncio interior, do silêncio proativo. Como que funciona o silêncio proativo? O silêncio proativo é um processo no qual Roberto se conecta com o terapeuta interior. Então, nesse momento, ele pode fechar os olhos, a esposa veio e interrompeu. Ele imediatamente, quem fala mais alto nesse momento em nós é o nosso ego. Por quê? Se nós já fôssemos pessoas pacificadas, mansas, humildes, não aconteceria nada. Mas nós ainda não trazemos toda essa santidade, essa perfeição. Então, a esposa veio e interrompeu, ele se irritou, e aí, em vez dele retrucar e ofender a esposa e colocar lenha na fogueira para criar um fogaréu, né, desse inferno familiar que eles estão vivendo, ele pode, naquele momento, conectar-se com o terapeuta interior. Então, o silêncio proativo, esse silêncio essencial, a técnica funciona da seguinte maneira. Você fecha os seus olhos, respira lenta e profundamente, sente que o corpo relaxa, aquela adrenalina que é secretada, os hormônios, são 2 hormônios que nesse momento é secretado com muita intensidade, adrenalina e cortisol, gerando todo um estresse. Só o fato de fechar os olhos, respirar fundo, lento e profundamente, já alivia a carga da secreção desses hormônios, porque as glândulas elas respondem imediatamente ao nosso processo de pacificação, porque não é o corpo que manda no ser espiritual que nós somos, é o contrário, é o ser espiritual que comanda o corpo. Então, a partir do momento que a pessoa inicia o processo de pacificação, o que ocorre? Ele sente já o seu corpo relaxando e se pacificando, energeticamente se pacificando. Depois desse primeiro momento de relaxamento e de diminuição da carga da energia mental tóxica e, consequentemente, da resposta da glândula suprarrenal que secreta os hormônios, a pessoa vai fazer um exercício primeiro de pacificação dela. Então imagina um sol dourado na região do peito. Esse sol simbolicamente é o terapeuta interior. Quando ela imagina esse sol dourado, o terapeuta interior, o que ela faz? Ela vai expandir essa energia por todo o seu corpo, por todo o seu ser, sentindo a energia, pacificando o corpo, pacificando todo o processo fisiológico e psíquico. Então, ele mentaliza o terapeuta interior, diluindo aquela raiva, aquela irritação, aquele desejo de retrucar, de ofender a esposa, que é um processo de vingança, já que ela me interrompeu, agora aguenta e trata mal a esposa. Então ele mentaliza, né, ele e todas as pessoas que tiverem um problema semelhante ao do Roberto, você mentaliza o terapeuta interior diluindo a sua raiva, diluindo esse desejo de ofender, de retrucar, que não passa de orgulho ferido. Por quê? Porque
o que vai acontecer? O terapeuta interior, que é o ser essencial, ele vai curar as feridas do ego naquele momento. O ego está ferido, então ele não precisa de você ampliar o ferimento. Se você dá vazão aos seus sentimentos egóicos, o que acontece? Você amplia o problema. E a pessoa não quer ampliar o problema. É o que pelo menos o que o Roberto perguntou para ela. Como que eu faço para sair disso? Então, fazendo as mesmas coisas que nós sempre fazemos, nós só vamos manter o problema. Se fizermos algo diferente, nós vamos transformar daquele problema, buscar a solução. Nós não somos santos, mas nós podemos nos pacificar e fazer um trabalho de esforço, que é o esforço para desenvolver as virtudes. Então, nesse momento que ele está conectado com o terapeuta interior, ele está diluindo os sentimentos egóicos. Está diluindo aquele movimento egóico que, se nós não cuidarmos, nós vamos alimentar em nós os sentimentos egóicos. Depois disso, depois que ele pacificou, isso para cada pessoa vai ter um tempo dela, mas não é muito longo não, é 5, 10 minutos. Porque muita gente acha assim, mas eu vou perder o meu tempo. Não, você vai ganhar o tempo. Porque se você alimentar os sentimentos egóicos nesse momento, o seu rendimento vai ser muito menor. Se você não der uma parada para pacificar o seu interior, o seu coração, pacificar o seu ego, o seu rendimento vai ser péssimo. E se você estiver pacificado, aqueles 15, 20 minutos que você parar, que é um contato consigo mesmo. É claro que num ambiente como de um apartamento pequeno, com as pessoas circulando, não é fácil, mas se for preciso, vai até o banheiro. No banheiro é um espaço que a pessoa trancou a porta, é só dela. Naquele momento, o Roberto pode ir para o banheiro e fazer o trabalho da sua pacificação. Vai durar aí 15, 20 minutos. Ele fez todo esse trabalho interior. Sentiu que já está centrado no terapeuta interior, no ser essencial. Aí o que ele vai fazer? Vai imaginar desse sol dourado projetando essa energia para a sua esposa. Faz parte do silêncio proativo e o exercício no caso de 3 virtudes fundamentais: o amor incondicional, a renúncia e a compaixão. Como que funciona? O amor incondicional eu amo a minha esposa incondicionalmente. Porque se eu amo apenas quando está tudo bem, esse amor não é incondicional, esse amor é condicional. Na verdade, não é nem amor mais, é um processo de troca. Ela me dá o que eu quero, eu dou o que ela quer. É um processo de troca, mais um pseudo-amor. O amor incondicional é o exercício de amar a pessoa apesar das limitações dela. A renúncia nós somos convidados a renunciar à esposa ideal. No caso, o Roberto é convidado a renunciar à esposa ideal. Como que seria a esposa ideal? Aquela que ficasse o tempo todo quietinha, fazendo todo o serviço da casa, o almoço na hora certa, tudo certinho, tudo bonitinho, e ele lá na sala trabalhando, com tudo perfeito, ela cuidando, não deixando nem os filhos chegar na sala, todo mundo no quarto, ela na cozinha fazendo o almoço e tal, e tudo funcionasse como uma engrenagem perfeita. Essa é a esposa ideal. Ela existe? Não existe. Não há nenhuma Maria de Nazaré encarnada na Terra que faça isso. Então, a esposa real é a que ele tem. A ideal é a que está na mente dele. Então, ele renuncia à esposa ideal para focar na esposa real. É essa que eu tenho. Então, a virtude da renúncia é essa, de você acolher com amor incondicional a esposa real, já que a esposa ideal só existe na imaginação. Porque ela também tem um esposo ideal na mente dela. Como que é o esposo ideal dela? Um esposo compreensivo, um esposo que age assim, assado, que
não faz isso, não faz aquilo, não me trata mal. E também o Roberto não corresponde à expectativa dela, então ela também é convidada a renunciar ao esposo ideal que ela gostaria. Todos nós somos convidados a renunciar às pessoas idealizadas nas nossas vidas, seja esposo, esposa, filho, filha, irmão. Todos nós convivemos sempre com duas pessoas, uma real e a outra que nós idealizamos. Nós idealizamos as pessoas com qualidades que ela não tem e com limitações, defeitos que ela tem e não deveria ter, mas ela tem. Então, o que acontece? É necessário renunciar. A compaixão é a virtude que você se compadece das limitações do outro. Assim como você deve desenvolver a compaixão por você, pelas suas limitações, porque é muito comum nessas situações que o Roberto descreve, a pessoa entrar em culpa. Ela trata mal o outro, daqui a pouco ela entra num processo de lamentação pelo fato de ter feito aquilo, e aí se julga, se condena e se pune no processo de culpa. Isso não resolve o problema, só fica alternando ciclos de revolta, de reação e de um processo de passividade, mas que a pessoa se machuca pelo fato de ter machucado o outro. Então é necessário o exercício da compaixão para que ela trabalhe as suas limitações, acolha-se com as suas limitações, depois acolhe a outra pessoa. Então, depois de pacificar o seu interior, ele é convidado a fazer o exercício da compaixão pela esposa. Como que se faz isso? Visualiza a luz do sol dourado indo na direção da esposa e ajudando a diluir as dificuldades dela, para que ela também consiga pacificar. É como se fosse assim, uma energia convidativa. Pode ser que aconteça de ela se pacificar e pode ser que não. Agora, convida a pessoa com a energia da pacificação. Independente do outro estar bem ou não, o Roberto vai sair dessa visualização bem melhor do que ele entrou. Então, ele vai durar 15, 20 minutos, mesmo que seja trancado no banheiro, fazendo esse exercício e volta para fazer as suas atividades já pacificado, vai mais harmonizado. Né? Mas aí alguém poderia perguntar, mas e se daqui a pouco ela vier de novo e interromper? Pode-se fazer esse exercício várias vezes ao dia, se for necessário. Quando nós vamos criando o hábito do terapeuta interior cuidar do nosso ego, isso vai criando um hábito e aí daqui a pouco aquilo que irritava antes passa a não irritar mais. E aí a pessoa vai tendendo a diminuir os ciclos de irritação e daqui a pouco o lar começa a se pacificar, porque uma pessoa fez a diferença no ambiente familiar. Então, nós, dentro da psicologia consciencial, nós sempre, no caso do relacionamento interpessoal, nós focamos nisso. Se uma pessoa cuida de si mesma, da sua energia mental, faz um trabalho de realmente pacificar o seu coração, conectado com o terapeuta interior, ele tem o poder de pacificar todos os membros da família. Não de forma forçosa, mas de uma forma convidativa, porque a energia do terapeuta interior é uma energia que convida, mas é uma energia que tem um poder muito maior do que a gente imagina. É muito poderosa a energia do terapeuta interior. Então, pessoas que estão passando por um drama parecido com o do Roberto, e com certeza temos centenas de lares, talvez milhões nesse momento, vivendo um problema semelhante. Faça esse exercício de conexão com o terapeuta interior para pacificar o seu coração, porque o resultado vai ser muito, muito grande, muito importante.
Bom dia, queridos corações amigos em plenitude. Ainda fazendo uma complementação da pergunta do Roberto, ele coloca muito bem, eu me irrito. É muito importante na relação a dois, como o nosso aleiro colocou, dentro da visão da psicologia também transacional, existe o eu real e o eu idealizado. Existe o outro que é o real e o outro que eu também idealizo. Então, na relação a dois é um desafio. E para que nós possamos ter uma relação exitosa, é muito importante que, mais do que interpretar a relação, eu a ver como sendo um fenômeno. Roberto, o desafio não é só seu, o desafio também é dela. Porque você mudou a rotina dela e ela está mudando a sua rotina. E mais ainda, esse amigo coronavírus, amigo porque a doença, ela não é uma inimiga, ela é um carteiro que está batendo a nossa porta. E ela está, nesse momento, está eclodindo em nós outros vírus, os vírus das relações. Essa situação que você está enfrentando, ela não está emergindo agora. Ela está evidenciando algo que está na relação de vocês dois e que está pedindo uma ajuda. E quando você fica interpretando a atitude dela, você vai levar conforme o seu filtro interno, o seu mapa interno. E aí o que acontece? Você entra num conflito, porque ela não está correspondendo à esposa que você tem idealizada. Então é muito importante que nós tenhamos uma postura de empatia. A empatia é estar com sem querer fazer por. O que pode estar nos ajudando neste momento? Eu fazer um recontrato ou um contrato. Porque você vê, por que ela está te interrompendo a todo momento? Há uma intenção positiva nessa atitude. Então, quando você senta com ela e vai buscar agora ver de uma forma fenomênica, porque é um fenômeno psicológico, emocional, que está ali dentro dela e que ela está externando dessa forma. E o que você pode fazer para ajudá-la? Sabendo separar aquele momento que ela quer sua atenção, aquele momento que ela quer sua intervenção, e aquilo que está realmente ela sentindo, possivelmente ela também está angustiada, ela está conflitada internamente. Então, a partir do momento que você busca respeitar o sentimento dela, a atitude dela, mesmo que você não concorde com a atitude dela, mas que você busque, dentro desse acolhimento, fazer uma resolução conjunta. O que é resolução conjunta? Ok, nós estamos diante de uma situação desafio. A situação é essa. O que nós podemos fazer junto para estar nos ajudando? Porque a intenção positiva que ela vem manifestar, interrompendo, no fundo tem alguma coisa que está a conflitando. E você pode auxiliá-la. Então é muito importante essa relação da empatia. Estar com, sem querer fazer por. Muito bem. Nós temos uma pergunta da Patrícia, de Brasília. Ela coloca, esses dias não têm sido fáceis. Moro em um apartamento na Asa Sul de Brasília. É um apartamento relativamente grande, com 3 quartos, mas somos em 5 em casa. Eu, meu esposo e 3 filhos adolescentes. O Juliano, de 17 anos, a Suzana, de 15 e o Pedro, de 12 anos. Tanto eu quanto o Alfredo, que é meu esposo, estamos trabalhando em casa, no sistema home office. Tivemos que dar férias para a empregada doméstica devido à quarentena. Eu estou tendo que cozinhar, limpar a casa, além do meu trabalho. O problema que estamos vivendo é que o Juliano não quer fazer nada em casa, nem lavar um copo, que ele mesmo usa. A Suzana ajuda muito, mas com muita má vontade. Só o Pedro que faz as coisas um pouco melhor. Todos estavam muito mal acostumados a deixar tudo para a empregada doméstica. Agora, quando todos têm que colaborar, fica tudo nas minhas costas. É o dia inteiro eu gritando com eles para colaborar, para manter a casa limpa. Mas está duro de aguentar. O que eu faço para ter mais colaboração deles, para que passamos esses dias com mais calma, com mais serenidade?
percebamos, Suzana, né? A Patrícia, que é uma situação que está eclodindo de algo que vem desde lá de trás. Porque são tudo pré-adolescente e adolescentes. Veja que a primeira infância e a segunda infância, a primeira que vai até os 7 anos, e a segunda infância dos 7 até ao 9, por ali, que entrando já na pré-adolescência, a criança ela absorve muito a relação com o pai e a mãe. Então ela absorve o verbal e o não verbal. E você colocou, olha, todos estavam muito acostumados a tudo a empregada está realizando. Então você está num convite ímpar, não somente de fazer um trabalho de reestruturação emocional, psíquica, comportamental seu, como também auxiliá-los a também se ressignificar. Vejamos que é uma estrutura que já vem desde lá de trás. E esse é um momento que, principalmente na relação com o adolescente, não adianta nós termos uma relação impositiva. É muito importante que nós tenhamos uma relação, acima de tudo, reflexiva. Você sentar com ele, ou com eles, no caso aí, entre eles você dividir tarefa, inclusive ideal até que você possibilite que eles escolham o que deva ser feito. Porque entre eles escolhendo, você sabe que logo depois eles vão muitas vezes se descombinar. Mas quantas vezes for necessário, você faça um recombinado. O que pode estar nos ajudando neste momento? Você mostrar o que vem depois, porque a dificuldade às vezes do adolescente é justamente essa de ver o depois. Então quando estão todos acostumados numa acomodação que a empregada fazia tudo, então este é o momento de você socializar com eles esses desafios. Mostrar que este desafio não é só seu, não é só do seu marido, mas também são deles. E a oportunidade que tem de vocês estarem se aproximando. Vejamos que fomos participar certa feita, num congresso, estava o Dalai Lama. E uma senhora fez uma pergunta no momento lá, dizendo o seguinte: olha, eu gosto muito de cozinhar, mas eu tenho muita dificuldade de lavar vasilha. Lavar vasilha para mim é uma tormenta. E ele foi e disse: olha, é porque você está focada em tirar a sujeira das vasilhas ou das louças. Você já aproveitou a oportunidade para meditar lavando vasilha? Desde a água, de onde ela vem até chegar até você. Quantas pessoas estão envolvidas? Você imaginar que a sua energia, além de você estar tirando essa sujeira, ou seja, os resíduos da vasilha, você está também implementando a sua energia amorosa. Então, quando nós fazemos algo, buscando nos fazer com aquilo que nós estamos fazendo, isso gera completude. Então é importante sentar com seus filhos e colocar para eles a importância que tem a colaboração nesse momento. E mostrar para ele o momento de desafios que todos nós estamos vivendo. E mostrar também a oportunidade que eles estão tendo de estarem colaborando. E inclusive também colocar de uma forma muito clara o trabalho, o esforço seu, do seu companheiro, nessa relação familiar. Certa feita, atendendo um adolescente que reclamava muito dos pais. E dizendo que o pai estava exigindo, a mãe estava exigindo deles, porque eles entraram numa dificuldade financeira, tiveram que dispensar a empregada e eles agora tinham que estar ajudando nas tarefas de casa e dizendo que aquilo, inclusive, para eles, estava sendo um abuso, porque eles, enquanto adolescente, ele enquanto adolescente, como é que ele teria que, além de fazer os afazeres dele, estar ajudando na casa? Nós utilizamos uma técnica muito interessante. Colocamos para ele o seguinte: bom, muito bem, vamos fazer de conta. O seu pai e sua mãe estavam num avião e sofreram um acidente e vieram a falecer. Os dois foram a óbito. Agora, a seguradora vai estar arcando com as despesas. Então, ela está pedindo que você, como sendo o filho mais velho, embora sendo menor, você vai elencar todas as atividades que a sua mãe fazia e que seu pai também fazia, e as horas de trabalho que eles trabalhavam,
para que eles possam contratar alguém com o perfil do seu pai e alguém com o perfil da sua mãe, para estar agora auxiliando vocês, auxiliando a você e a sua irmã, que ficaram aí escaparam, ou seja, permanecem vivos. O fato é que à medida que ele foi elencando o que a mãe fazia, as horas que ela trabalhava, e quando ele foi para estipular o salário, para contratar uma pessoa, aí ele se deu conta e disse, meu Deus, minha mãe faz tudo isso, meu pai faz tudo isso, e eu ainda brigo com eles, e eles não cobram nada de mim. Então é muito importante nós também trabalharmos com os nossos filhos de uma forma também associativa. Você começa a fazer paralelos para que eles possam ter como base e refletir. O fato é que, de onde vem a dificuldade de hoje eles estarem sendo solidários ou participativos nos afazeres de casa? Vem da estrutura antiga que você e teu companheiro ofereceram para ele. Então é um momento, vocês estão sendo convidados a reformar o avião com ele voando. Então é um momento de sentar junto, reprogramar de uma forma amorosa, respeitosa, porque o desafio não é só seu, é também do teu esposo e dos seus filhos. Qual seria uma situação de uma reprogramação da dinâmica familiar, nesse caso? Porque, como você disse, eles estavam já muito mal acostumados. Ela mesma diz na pergunta que estavam muito mal acostumados, todos deixar para a doméstica, o casal saía para trabalhar, agora estão trabalhando em home office, e aí o que acontece? Aquilo que estava oculto, né, que a gente chama isso na psicologia consciencial de máscara do ego, emergiu, né? E aí o que é necessário é aquilo que fala-se como um chavão, mas que tem uma verdade. No momento de crise é o momento para que haja uma transformação, e uma transformação para o bem de todos, né? Então os filhos estavam crescendo muito mal acostumados. Isso acontece com muitas famílias de classe média brasileira, né, que têm empregadas domésticas que ganham salários baixíssimos, inclusive, e a família está toda ali, né, nos países de primeiro mundo. Isso não acontece, porque os salários são muito altos e a dinâmica familiar não tem as secretárias domésticas, todos acabam participando da dinâmica familiar. No Brasil, acontece exatamente o contrário, né? Pelos salários baixos que se paga às domésticas, a família praticamente deixa tudo por conta. E aí o que acontece? Os filhos crescem mal acostumados. Então, nesse caso, o que a Patrícia está sendo convidada a refletir é exatamente a mudança desse hábito que não é benéfico, é nocivo, né? Então, uma reprogramação da dinâmica familiar em prol de todos. Porque daqui a pouco os salários também vão aumentar e daqui a pouco a dinâmica, quando o Juliano, por exemplo, que não quer lavar nenhum copo, ele casa e não tem recursos para pagar uma empregada doméstica, o que ele vai fazer? Vai deixar para a esposa fazer tudo, como se ela fosse a empregada doméstica dele? Né? E acontece muitos casos assim, né? E aí a pessoa está sempre acostumada a transferir para o outro. Como que a Patrícia pode criar uma nova estrutura familiar baseada na solução do problema nesse caso? Isso. Primeira coisa, é importante você ver, Patrícia, que a situação de desafio é para a família como um todo. E o lado bom da crise, aliás, a própria palavra crise, que é uma palavra grega, ela vem, que significa desafio. Se você tirar o S da palavra crise, fica crie. Então você está sendo convidado a criar uma nova forma de pensar, de agir, de se relacionar. O que pode ajudar? Cada um dos seus filhos tem um perfil, e até mesmo em correspondência à própria idade. Então você elencar todas as atividades que deverão ser realizadas. E dessas atividades que deverão ser realizadas, você pode inclusive até oferecer para que eles, conforme o perfil de cada um, possam então fazer a sua escolha.
E você, inclusive, fazer até uma escala, né, fazer, inclusive, ali elencar as atividades, para que eles possam estar percebendo, vendo o que realmente deve ser feito, quando ser feito, e orientá-los. E até mesmo você desenvolver um espaço interno dentro de você mesma, porque reeducar é mais desafiador do que educar. Porque educar é formar hábitos, reeducar é formular hábitos. Veja, os teus filhos não vinham de um costume já de colaboração doméstica. Então este é um desafio. E muitas vezes não tem ainda a habilidade para desenvolver a atividade. Então uma outra questão também. Então é compreensível que eles vão estar fazendo às vezes, deixando a desejar. Então é importante que você, olha, isso pode ser melhor. Sempre focando no positivo e os estimulando positivamente. Inclusive os ajudando, olha, eu vou fazer para você observar. Agora faça você. Veja como você poderia estar fazendo. Uma das técnicas da positiva é justamente essa. Você elenca as atividades a ser feitas, você vai inclusive fazer no primeiro momento, com aquele que for, por exemplo, quem for lavar as vasilhas ou lavar os copos, você vai fazer junto com ele, olha, vamos fazendo juntos. Quem for arrumar a cama, você vai também fazendo junto com ele até que ele vai absorvendo e assim sucessivamente. E já ter também um espaço interno, isso é muito compreensível, sem ilusão de controle. Porque a nossa irritabilidade é justamente entre esse conflito entre o real e o ideal. Eu gostaria que eles já soubessem, mas eles não sabem, pode ter a boa vontade, pode ter muitas vezes a iniciativa, tem o potencial, mas não tem a habilidade. E habilidade é treino. Você está treinando a socializar com eles. E eles também estão treinando a colaborar. Não é nem com você. Porque é muito importante, ó, mãe, eu lavei a vasilha para a senhora. Não, você não lavou a vasilha para mim. Você lavou a vasilha para todos nós. Então é importante que nós socializemos dentro de uma visão coletiva. E é realmente, olha, como chegar a isso? Treino. E esse é o nosso desafio. Nós gostaríamos de avisar aqueles que estão nos seguindo pelo Instagram, que está travando. Se vocês quiserem mudar para o YouTube ou o Facebook, não está acontecendo isso, porque o programa que nós estamos usando para transmitir para o Instagram, muito provavelmente está gerando esse travamento. Então, podem assistir pelo YouTube. Quem não tem Facebook, assiste pelo YouTube. É só entrar no canal do Plenitude Humana, no YouTube, que você vai já encontrar o stream lá do evento ao vivo. Tá? Temos uma pergunta de uma internauta que fez agora há pouco para nós, a Sheila Girardello. Bom dia. Para os que vivem o luto, onde se buscava nos convívios sociais uma fuga da dor, nesse momento de isolamento, como trabalhar o luto, a culpa e o medo da morte? Uma excelente pergunta da Sheila. Vamos refleti-la à luz da psicologia consciencial. A psicologia consciencial, para quem não conhece, é uma psicologia de orientação transpessoal. Faz parte da quarta força da psicologia. A psicologia tem 4 grandes forças. A primeira força é o chamado behaviorismo, psicologia comportamental. A segunda força é a psicanálise. A terceira força é a psicologia humanista. E a quarta força, que surgiu no final dos anos 60 nos Estados Unidos, é a psicologia transpessoal, que é uma derivação da psicologia humanista. A diferença da psicologia transpessoal para as demais forças é que a psicologia transpessoal adentrou no âmbito do espírito que o ser humano é. Então ela trabalha as questões espirituais da vida. E dentro da psicologia transpessoal, da força da psicologia transpessoal, nós temos várias correntes de pensamento. Uma das correntes é a psicologia consciencial que nós trabalhamos aqui no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. A psicologia consciencial nos afirma
que nós somos seres espirituais. Então a Sheila, pela pergunta dela, ela está vivendo um luto, né? Perdeu, entre aspas, um ente querido, e a partir dessa perda, por que a gente diz perda entre aspas? Porque ninguém perde ente querido. Na verdade, os nossos entes queridos, isso é a visão da psicologia consciencial, baseada em pesquisas científicas. Essa visão espiritual da vida, da psicologia transpessoal consciencial, ela é baseada em muitas pesquisas científicas feitas em universidades nos Estados Unidos e na Europa especialmente, mas também no Brasil. Temos, por exemplo, na Universidade de Juiz de Fora, um núcleo para trabalhar pesquisas com espiritualidade. Então, as pesquisas têm demonstrado muito claramente que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Dos fundadores da psicologia transpessoal é o psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Ele diz exatamente isso: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, Sheila, você não perdeu o seu ente querido. Você o tem numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Tem uma obra fantástica de um psiquiatra canadense de Toronto, do Dr. Gitton, Joel Gitton, que desenvolveu uma pesquisa com regressão de memória com pacientes em estado de hipnose, que eles se viram programando as próprias existências antes de vir ao mundo. A partir de uma série de situações, a pessoa programa o momento que ela vai nascer, o momento que ela vai deixar esse mundo, porque o que nós vivemos no mundo físico é transitório. Tem as pesquisas também de experiência de quase morte. O Dr. Raymond Moody, um psiquiatra americano, desenvolveu desde a década de 70 centenas de pesquisas das chamadas experiências de quase morte. Esse núcleo da Universidade Federal de Juiz de Fora tem trabalhado essas experiências de quase morte e também as experiências relacionadas à reencarnação. Tem um outro psiquiatra da Universidade de Virgínia, Dr. Ian Stevenson, que desenvolveu também uma série de pesquisas acerca da reencarnação. Então, nós somos seres que estamos vivendo uma experiência terrena, mas nós somos seres espirituais. Nós passamos um tempo no mundo físico, retornamos para a dimensão espiritual e vamos retornar outras vezes no mundo físico. É assim que a psicologia consciencial enxerga a situação. Então, nós não perdemos um ente querido. Nós só os temos vivos numa outra dimensão. Eles continuam vivos. Mas vamos nos ater às questões que a Sheila coloca. Ela fala alguns elementos muito importantes no que nós somos convidados a lidar. Ela coloca que o convívio social, ela reconhece que havia uma fuga da dor. E isso é das coisas que mais movimenta o ser humano, fugir da dor e não trabalhar as causas da dor. Todas as vezes que nós fugimos da dor, e isso é um dos processos em que a distração é muito utilizada, nós costumamos nos distrair para buscar o prazer e fugir da dor. Todas as correntes da psicologia trabalham com isso. A psicologia transpessoal consciencial, ela trabalha com muito mais intensidade. Isso por quê? Porque ela vai na causa da dor e auxilia a pessoa a superar a causa da dor. Vejamos que a Sheila, ela reconhece que ela utilizava os convívios sociais para fugir da dor. Então, nesse momento de isolamento social, ela perdeu
essa distração. Mas você ganhou, Sheila, uma grande oportunidade agora, aquilo que nós estávamos falando na pergunta anterior. É um momento de crise? Mas é um momento também de criar, de criatividade, de buscar em nós mesmos a solução para os nossos problemas. Porque enquanto nós fugirmos da dor buscando o prazer, no caso o prazer de convivência, prazer de passear, de ir ao shopping, de fazer compras, muitas vezes nós ficamos apegados a essas questões secundárias da vida e desfocamos daquilo que é primário, que somos nós conosco. E usamos isso para fugir, e vivemos fugindo e fugindo. Não é só você, Sheila. A grande maioria das pessoas vive fugindo de si mesma, pelas distrações. Hoje a única distração que se tem é o Netflix e os canais pagos, a própria televisão tradicional, até as novelas não estão passando novelas antigas que as pessoas já assistiram. A maior parte do tempo são notícias em relação ao coronavírus. Então, tem gente que já maratonou todas as séries do Netflix, não tem mais como se distrair dessa forma, e cansa distrair dessa forma. Então, o que acontece? Muita gente, nesse momento de isolamento, está sem rumo, sem direção. Por quê? Porque exatamente tudo aquilo que distraía da própria dor foi tirado da pessoa. E aí, como ainda não tem o hábito do autoconhecimento e não tem o hábito do conhecimento da verdade, da realidade, a dor fica agudíssima. Talvez esteja acontecendo isso com você, Sheila. A dor fica muito aguda nesses momentos. Mas é um momento muito bom também, porque é o momento que você é convidada a curar a sua dor. Porque só olhando para dentro de nós, para as causas das nossas dores, é que nós vamos curá-las. Se nós ficarmos o tempo todo distraindo, nós vamos viver em fuga. Tem gente que passa a existência inteira fugindo de si mesma. Fugindo não apenas da dor do luto, mas a dor das próprias questões interiores que a pessoa não trabalha. E vai o tempo todo só nas atividades prazerosas, fugindo da dor. Daqui a pouco a existência passou. Daqui a pouco a pessoa está na terceira idade, como na terceira idade as distrações também diminuem, o corpo não aguenta fazer tanta distração. O que acontece? Muita gente na terceira idade entra em depressão, porque vão lidar com as próprias dores que elas passaram a vida toda fugindo. Então, nesse momento, ela pergunta como trabalhar o luto, a culpa e o medo da morte. Vamos por parte. Primeiro, o luto. O luto, comumente, ele dura naturalmente até 6 meses. Acima de 6 meses já é um processo patológico. Então, se você tem menos de 6 meses da perda, entre aspas, desse ente querido, que você o tem no mundo espiritual, na dimensão espiritual, é natural sentir saudade, é natural você chorar daquele pesar, daquela perda, porque nós perdemos o contato físico com esse ente querido. Ele está numa outra dimensão, mas é uma dimensão invisível aos nossos olhos, porque é um outro padrão energético, mas pode ter certeza que seu ente querido continua vivo e você vai reencontrá-lo de forma definitiva quando você também partir para outra dimensão. E você pode também, durante o sono, encontrar com esse ente querido, porque durante o sono existe aquilo que se chama emancipação da personalidade. Você sai do seu corpo e pode encontrar com esse ente querido, e o próprio ente querido pode visitar você. Isso também acontece e é muito comum. Quando a gente sonha com um ente querido que partiu, nós estamos encontrando com eles verdadeiramente. Nessa dimensão que nós vamos, que a experiência de quase morte mostra muito claramente. A pessoa entrando em contato com entes queridos delas que já tinham partido,
e que depois elas voltam para o corpo físico, porque é uma experiência de quase morte, não há o desligamento total, mas é um desligamento parcial. Essas pesquisas mostram muito bem que nós somos seres espirituais. Então, você tem esse ente querido na dimensão espiritual, mas não tem a convivência com ele. Então, nesse momento, o que é necessário? É necessário que você se acolha com a sua dor, em vez de distrair-se como era no passado, né, antes do isolamento, agora você se acolhe com essa dor e trabalha com ela dentro desses dois princípios, cognitivo e emocional. Cognitivamente é aquilo que eu acabei de falar. Entender que a morte não existe do ponto de vista profundo. Existe a morte dos nossos corpos físicos, mas o ser espiritual não morre. Emocionalmente, trabalhando a conexão com o terapeuta interior. Trabalhar com o terapeuta interior é muito importante no sentido de que você se acolhe dentro da sua dor. Eu estou sentindo essa dor, eu estou sentindo essa saudade, eu estou sentindo essa tristeza. E aí você pode, a mesma técnica que, não sei se você viu a nossa resposta ao Roberto, é a mesma técnica de você fazer um relaxamento físico e mental. Depois do relaxamento, você se conecta com o terapeuta interior, que é o ser essencial que você é. Imagina um sol dourado no centro do seu peito. Você pode imaginar um momento significativo, um momento feliz que você teve com essa pessoa que partiu para outra dimensão. E revive aquele momento como se ele estivesse ocorrendo nesse exato momento. O fato é passado, mas as emoções estão presentes na sua vida. Mas um momento feliz, um momento de alegria com esse familiar. E aí você imagina que essas emoções positivas que você está sentindo, de alegria daquela relação com o seu familiar, está se transformando numa luz. E essa luz vai se concentrando no centro do seu peito. E aí essa luz se concentrando no seu peito, ela simbolicamente é o terapeuta interior. E aí você mentaliza a luz envolvendo todo o seu corpo, todo o seu ser, diluindo essa tristeza, diluindo essa saudade. E aí você pode visualizar na sua frente o seu ente querido e visualizar a luz saindo do seu coração, indo para o encontro do seu ente querido. Porque onde quer que ele esteja, ele vai receber, pode ter certeza disso. As pesquisas com a física quântica, as pesquisas com a psicologia consciencial, as várias correntes da transpessoal têm demonstrado isso claramente de uma forma muito lógica. Onde está o nosso pensamento, nós emitimos uma energia e essa energia chega até a pessoa. Então, você que ama esse ente querido, ao visualizar a luz saindo do seu coração, indo ao encontro da pessoa, ela vai sentir aquilo e isso vai amenizar a sua saudade, amenizar a sua tristeza e ao mesmo tempo você vai oferecer o seu carinho para esse ente querido. É como se você estivesse abraçando e você pode imaginar abraçando a pessoa, aconchegando. Porque nós, quando nós criamos algo com a nossa mente, nós criamos as imagens mentais e essas imagens mentais elas repercutem em nós. Então, nesse momento, você abraça psiquicamente o seu ente querido e aquela saudade, aquela tristeza se dilui. Se você precisar daqui a pouco voltar a se entristecer, faça de novo. Você pode fazer várias vezes ao dia essa técnica do contato com o terapeuta interior, do contato com a pessoa, e você usufrui dessa energia e gradualmente o que vai acontecer? O seu luto vai diminuir. Daqui a pouco você só se lembra da pessoa, porque quem ama jamais vai esquecer,
você se lembra da pessoa com saudade, você se lembra da pessoa, mas aquilo já não dói mais. Significa que o luto terminou. Ele vai terminar, mesmo que ele já tenha ultrapassado os 6 meses, que é o normal, ele vai chegar um momento que termina, principalmente se você utilizar essa técnica. Você vai realizar as ações que curam as feridas que você tem dentro de você. E, ao mesmo tempo, você também pode auxiliar o seu ente querido que partiu para outra dimensão, mas que continua vivo. Culpa. A culpa, muitas vezes, com nossos entes queridos que partiram, é de nós não termos feito o suficiente. Muitas vezes a pessoa sente culpa pela própria morte do ente querido, como se nós tivéssemos um superpoder de ter impedido a morte ou de ter feito muito mais coisas do que nós fizemos, e aí nós ficamos lamentando as situações que vivemos ou que deixamos de viver com o nosso ente querido. Veja, Sheila, isso não lhe ajuda em nada. A culpa é simplesmente um processo é como se você tivesse uma ferida e você todos os dias machuca essa ferida para que ela fique viva e você tenha onde se apegar. Então, é muito importante que, se houve algum erro, que você se veja como um aprendiz da vida. Porque muitas vezes não há nenhum erro. Na verdade, é só imaginação da pessoa, como se ela pudesse impedir a morte do ente querido. Muitas vezes a pessoa entra em situações assim. Então, mas se houve algum erro, veja sempre que você é um aprendiz da vida. E como você é aprendiz, o aprendiz aprende com seus acertos e com seus erros, principalmente, porque senão ele não seria aprendiz. Então, todos nós que estamos em processo de evolução, somos aprendizes da vida. Então, como aprendiz, se você se lembrar de alguma coisa que realmente você errou em relação ao seu ente querido, alguma coisa que você fez que tenha ferido a outra pessoa e tudo mais, mergulha novamente no terapeuta interior e se acolha como um ser que errou sim, mas que está arrependido do erro, porque o arrependimento é positivo. A culpa é negativa, porque a culpa é um processo de remorso, é um processo de lamentação pelo erro. O arrependimento é um processo em que eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Ponto. A partir do momento que você se arrepende, você é convidada a aprender com ele. O que eu posso aprender com isso? Para evitar repetir com outras pessoas o mesmo erro, se for o caso, com você mesmo e tudo mais. E aí você trabalha para diluir isso, mentaliza o terapeuta interior, diluindo esse sentimento de culpa. A culpa é formada de 3 sentimentos: autojulgamento, autocondenação e autopunição. Então você se julga pelo erro praticado, e aí você se condena por ele, e aí você vai se punir pelo erro. Então, muitas vezes, esse processo de luto não passa exatamente porque nós ficamos cultuando essa culpa. Então, você é convidada a se ver como aprendiz, para aprender com a experiência. A partir do momento que você vai aprendendo com a experiência, e aí você tem condições de reparar o erro praticado. A técnica anterior de você visualizar o ente querido, visualizar a luz saindo do seu coração, indo para o outro, para o ente querido, ela auxilia nesse sentido. É como se você estivesse dando uma outra face para a pessoa. Se você fez coisas que você se arrepende, agora você está dando todo o seu amor, todo o seu carinho. Na hora que você estiver visualizando essa luz, você pode visualizar a pessoa bem, visualizar abraçando, pedindo perdão se for o caso. Tudo isso você pode fazer utilizando a energia do seu terapeuta interior, do ser essencial que você é. E aí você se cura da sua culpa e, ao mesmo tempo, você auxilia
o seu ente querido. Em relação ao medo da morte, o medo da morte existe exatamente por um desconhecimento dessa realidade espiritual. Então eu sugiro que você, independente de questões religiosas, você leia as obras científicas que abordam essa questão das experiências de quase morte. Tem um livro fantástico que foi publicado já tem alguns anos, de um médico neurologista americano, professor da Universidade de Harvard, Dr. Eben Alexander, que escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu. Eu sugiro você a leitura desse livro, porque quem lê esse livro com atenção, é um livro que fala da experiência de quase morte que ele teve, e que ele, como ele era cético, não aceitava a ideia de que nós somos seres espirituais. Ateu, não aceitava a ideia de Deus. Como ele diz no livro, ele era um bom médico, um bom homem, mas tudo que era espiritual ele ignorava. Até que ele teve a experiência de quase morte, que durou uma semana, e depois dessa experiência de quase morte, que é uma das das profundas que eu, como cientista dessa área, que estudo isso há 30 anos, das obras que ele descreve detalhes da vida dele na dimensão espiritual durante uma semana, que nenhuma outra obra tem igual. Porque as outras obras do Dr. Raymond Moody, tem várias que falam de experiências de quase morte, mas a do Eben Alexander, ele como médico, neurologista, e com todo o conhecimento científico que ele tinha, e toda a negação do espiritual, e depois ele vem e reformula todos os conceitos, e tem a coragem de escrever uma obra nesse nível, a pessoa que lê com atenção, e em tudo que ele fala, não vai mais ter medo da morte, porque ele mostra por A mais B. É claro que existem as pessoas céticas que falam que tudo o que ele viveu é alucinação. Mas é um dos livros mais lúcidos que eu já li nessa área. Então, sugiro para você ler essa obra, Uma Prova do Céu. Tem uma outra obra que é também maravilhosa, que é o livro Vida, Transição, Vida, do Dr. Joel Wheaton, Joel Wheaton, na verdade, com W-H-I-T-T-O-N, Wheaton, que ele chama Vida, Transição, Vida, que fala sobre a vida na dimensão espiritual e a pessoa retornando ao corpo esporadicamente. O Dr. Joel Wheaton foi professor da Universidade de Toronto, médico psiquiatra, também muito conceituado. O livro dele é um livro fácil de ler para pessoas leigas, não é um livro complicado, só que infelizmente está esgotado, mas você na estante virtual ou na Amazon, você encontra esse livro. O A Prova do Céu é um best-seller internacional, ele foi publicado em inglês e já para acho que mais de 40 línguas, um best-seller internacional. Vale a pena ler as duas obras, que com certeza você vai ter uma outra visão da morte. Tanto a da morte do seu ente querido, quanto da nossa própria morte, porque não existe morte. Dentro da visão da psicologia consciencial, com estudos, muitos estudos, eu particularmente trabalho com regressão de memória, trabalho com essas questões espirituais já há 30 anos, e como médico, psicoterapeuta, e trabalhando com os nossos clientes, não é uma questão de crença, é uma questão de certeza de que a morte não existe. Existe apenas morte biológica do nosso corpo, mas nós somos seres espirituais e imortais. Temos uma obra nossa também que pode lhe auxiliar bastante, né? Estamos citando obras de outras pessoas, mas nós temos um livro chamado Inteligência Consciencial, que abordamos todas essas pesquisas científicas e não só as experiências relacionadas ao ser espiritual,
mas a Deus, a todas as questões espirituais. Então, Inteligência Consciencial. Esse livro temos em livro físico, em papel e e-book também. Você pode entrar no site do Plenitude, www.plenitude.com.br, e você pode pedir tanto o livro físico quanto o livro e-book. E-book, inclusive, está em promoção, um preço especial, apenas R$ 17,90. Você adquire e com alguns cliques você tem o livro na sua casa de forma eletrônica. Tá? Então, é o nosso recado para você, né, para lhe auxiliar nessa situação que você vive, e nossa gratidão pela sua pergunta, porque nos auxiliou a elucidar uma série de coisas muito importantes e que não tem a ver só com esse momento de isolamento da pandemia. E Sheila, para você, para todos nós, o amor ele tem a função de unir corações e não de separar. É atribuído a Sócrates a seguinte frase: nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Todos nós estamos aqui de passagem. Portanto, é muito importante que você, nesse momento, reflita no que você pode estar te ajudando. Porque muitas vezes na relação com o outro, nós temos uma relação muitas vezes de codependência. E nessa relação de codependência, o que acontece? Nós muitas vezes ficamos nos cobrando quando esse ente querido vem a partir, e nós ficamos como se estivesse sem chão, porque esquecemos que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. E já trazemos dentro de nós todas as qualidades necessárias para nos tornarmos felizes. Soren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, ele coloca também da seguinte forma: só tem medo da morte aqueles de nós que não temos uma vida congruente. O que quer dizer isso? Muitas vezes eu até tenho um conhecimento bom, tenho uma percepção da vida após morte. Eu sei que o nascimento não é o começo, como a morte também não é o fim. Mas muitas vezes eu não tenho uma reflexão, o hábito de refletir e de analisar na minha condição também de viajor do tempo, que a qualquer momento nós podemos estar partindo sem nos dar conta. Recentemente, um amigo nosso foi visitar um amigo, o irmão dele, que estava na UTI em Brasília. Quando ele foi atravessar o eixo monumental, ele foi atropelado. O irmão que estava prestes a falecer, ele foi lá para despedir do irmão na UTI, 2 meses depois o irmão foi no sepultamento dele. Então vejamos que são as surpresas da vida. Todos nós estamos sujeitos a esses grandes momentos que nos faz assim refletirmos profundamente. Então o que é o importante? Foque em você. Lembre-se de uma coisa: antes de qualquer problema, o universo sempre manda ajuda na frente. Ninguém está desprotegido. Nós temos aqui uma outra pergunta. Antes de passar só mostrar para a Sheila, nós citamos esse livro é da nossa autoria, Sheila. Inteligência Consciencial, a conquista da autonomia da consciência. Então temos tanto em publicação em papel, quanto e-book. Então basta acessar plenitude.com.br, se você tiver interesse. Tudo que nós falamos sobre a questão da vida espiritual, inclusive trechos do livro do Eben Alexander, Uma Prova do Céu, nós temos aqui. Trechos do livro do Raymond Moody e de outros autores. Tem uma outra pesquisadora americana, a doutora Ellen Wambach, que escreveu um livro chamado Recordando Vidas Passadas e Vida Após a Vida, que são duas obras fantásticas também. Infelizmente estão esgotadas, mas nós colocamos trechos nesta obra desse conteúdo todo. Então, aqueles, não só a Sheila, mas aqueles que têm medo da morte, que têm alguma dúvida sobre as questões espirituais da vida, é uma obra que está bastante acessível a todos, porque temos tanto a cópia em papel quanto em e-book, para quem quiser adquirir e
ter uma visão bem mais ampla da vida, uma visão bem mais ampla da psicologia, porque ele é todo baseado na psicologia consciencial, essa abordagem transpessoal, né, trans de além do pessoal, e a visão da psicologia consciencial, como que nós concebemos o mundo, né, dentro dessa visão espiritual, exclusivamente científica, não tem ligação com nenhuma outra religião, com nenhuma religião. Agora, é abordagem científica. Como no Brasil muita gente confunde espiritual com religioso, aqui nesta obra nós colocamos bem a diferença entre uma coisa e a outra. O que é espiritualidade, o que é religiosidade de religião. E trabalhamos os conceitos eminentemente de forma científica. O Instituto Brasileiro de Plenitude Humana não é uma instituição religiosa, é uma instituição científica, e essa visão espiritual dentro da psicologia em outros países é aceita de uma forma muito clara. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem até doutorado em psicologia transpessoal. Na França temos doutorado, mestrado, doutorado em psicologia transpessoal. No Brasil ainda temos grandes dificuldades porque na área da psicologia confunde-se o espiritual com o religioso. E aí tem alguns, os conselhos de classe têm algumas reservas, mas isso gradualmente está sendo realmente esclarecido para as pessoas. Então, recomendamos esta obra não apenas para quem tem medo da morte, mas quem tem uma busca do espiritual dentro de uma visão científica profunda que auxilia a pessoa a se entender e se entender como um ser espiritual, em busca de crescimento, de transformação. Mas Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, já dizia que o sentimento de religiosidade nos leva a uma visão oceânica da vida. Então é importante que nós tenhamos essa visão que vai justamente nos dar esse sentido, que nós somos muito mais do que uma psique, somos muito mais do que um corpo, somos mais do que uma interação social. Quem nós somos? Um ser inteligente, convidado a desenvolver a nossa autoconsciência, momentaneamente num corpo. Mas meu nome é Maria, do interior de São Paulo. Na minha casa somos 3, eu, minha mãe, meu pai. Todos estamos em casa o dia inteiro, sem nada para fazer, porque os meus pais são professores da rede pública e tudo está parado. Eu me irrito muito fácil com meu pai, que é muito mandão. Fico magoada com ele, porque ele não conversa, só grita e manda o tempo todo. Sinto até medo de sair do quarto e ele brigar comigo. O que faço para poder conviver melhor com meu pai? Maria, ou M, nós temos duas lógicas. Nós temos uma lógica, é a lógica racional, onde 2 mais 2 é 4 para todos nós. Nós temos uma outra lógica, que é a lógica emocional. Na lógica emocional, nós somos atemporais. Então, muitas vezes, quando você está assistindo um filme, você entra naquele filme, vive toda aquela emoção, mas é um filme. Você está assistindo uma novela, você chora, você tem raiva de determinado personagem, mas é uma novela. Por quê? Nós temos uma mente e nós somos uma consciência. A nossa mente, ela vicia, ela fica muitas vezes presa a determinadas fotografias do nosso passado. Então a mente é como se fosse essa máquina fotográfica. Ela tira fotos dos fatos, das situações. E a foto, ela não é o fato, ela é aquele momento. E a nossa consciência, ela nos dá essa percepção global da vida. Usando uma metáfora, é como se a nossa consciência fosse uma águia nos altiplanos, tem uma visão global. A nossa mente viciada é como se fosse o hamster dentro da gaiola, o ratinho.
O que é a gaiola? São as nossas crenças limitadoras. E o que são crenças? São essas falas internas que todos nós as temos. Ninguém vive sem crenças. A crença, ela é para nós como é o Word, o Excel, o PowerPoint, o Windows, o Linux, para o computador. O computador tem necessidade de um programa para funcionar. O nosso cérebro, ele é impulsionado através de pensamentos. Os pensamentos vão estimular neuroquimicamente e vai trabalhar o nosso metabolismo. Então, quando você coloca que você chega ao ponto de não querer sair do quarto com medo do seu pai brigar, o que nós podemos deduzir aí? Você está, nesse momento, ancorada a processo da sua infância. Por quê? Uma música que a gente ouve, um perfume que a gente sente, uma fotografia, um filme que você assiste, ele não cria nada em nós. Ele nos remete aos nossos conteúdos internos, igual a propaganda. Quando você vê uma propaganda na televisão, por exemplo, de Coca-Cola, se você não conhecesse Coca-Cola, não ia fazer efeito nenhum. Certa feita eu estava sentado assistindo o filme, no intervalo, o meu filho, eu fui dizer, eu estou com sede, ele disse, eu também. Aí nós levantamos para beber água, quando eu coloquei água no meu copo, fui colocar no dele, ele disse, pensando bem, eu estou com sede de Coca-Cola. Naquele momento, automaticamente, eu lembrei que assim que nós saímos, eu vi a Ursa dando uma Coca-Cola por sim, aquela propaganda que tem. Então veja, eu pergunto, a propaganda criou a Coca-Cola nele ou acordou? E ele nem se deu conta disso. Então, nesse momento em que você está junto com os seus pais, nesse momento de desafio, muitas vezes você está deixando a sua criança emocional estar te dominando. Então é muito importante que você observe o seu medo, a sua insegurança. E uma das técnicas para que possamos estar nos ajudando é perceber que o medo ele é uma energia, e segurança é uma energia. Então, você conversar com você mesmo, olha, meu medo, você é uma energia, fui eu quem te desenvolvi, e eu te acolho com respeito, com carinho, e te envolvo na minha energia da coragem, da confiança. Se o caso da insegurança, você vai perceber que, medo, rejeição, abandono, sentimento de incapacidade, não é do adulto, vem da nossa criança interna. Então é muito importante que você, nesse momento, converse também com a sua criança interna. Minha criança, é verdade, você está com medo, agora veja, olha, o pai e a mãe deu o que eles tinham para dar. Agora, sou eu e você. Sou eu quem vou te atender para sempre. E se acolhe. Nós fomos fazer um seminário, relacionamento interpessoal saudável. E quando nós fomos trabalhar da criança interna, porque segundo uma abordagem da psicologia, nós temos uma criança interna, que muitas vezes está conflitada em determinados momentos, sentindo que ela foi descuidada, sentindo abandonada. Nós temos também um adolescente interno, em alguns aspectos dócil, em outros aspectos rebelde, e um adulto que nós também copiamos dos adultos, que são as figuras de autoridade na nossa vida, pai, mãe, professores, avó e assim sucessivamente. Por isso que quando Piaget ou Vallon, ele coloca com muita clareza que a criança ela absorve o verbal e o não verbal na relação com o adulto. Então, quando você está nesse momento de medo, vem da onde? Da sua criança interna. E ao término desse seminário que nós tivemos a oportunidade de desenvolver, um companheiro foi e disse, então agora está explicado. Por que eu tenho muito medo, às vezes, de abraçar minha mãe? Aliás, eu sou o único filho, minha mãe tem quase 80 anos. Eu tenho 56 anos. E às vezes, eu tenho medo da minha mãe até hoje. E às vezes eu quero abraçá-la, mas eu fico sem jeito. Então agora eu já sei, então eu vou agora buscar superar essa minha criança medrosa e insegura. E logo depois, isso era no decorrer da semana, quando foi no final de semana, ele vem depois nos fala da sua experiência. Ele foi com a sua mãe, logo quando ele chegou em casa, no domingo, a mãe foi e disse, meu filho, você pode me levar à missa? E como ele sempre fazia, ele foi, a levou, e ele sentou na ponta do banco e ela na outra ponta.
De repente ele começou a perceber, com essa consciência de que a dificuldade que eu tenho na relação com o outro não é do outro, é em virtude daquilo que ele acorda dentro de mim. Por isso que é muito importante nunca colocar a responsabilidade no outro, nas situações ou nas pessoas, por aquilo que eu sinto, porque o outro não tem poder de criar nada em nós. E todo poder, ele é autoconcedido, ou seja, todos nós já trazemos dentro de nós todo o poder do mundo para estar nos dominando. Porque somente eu tenho o poder de estar lidando com as minhas questões internas. E outra, a divindade, o universo, não cria ninguém coitadinho nem incapaz. Então, naquele momento, ele começou a observar a mãe do outro lado, na ponta do banco, com a mão no queixo, trêmula. E ele lembrando, nossa, como pode? Aquela mulher viril, forte, firme, agora nessa fragilidade, até para tomar café, ela tem que tomar no copo, porque se ela tomar na xícara, o café cai como ela fica tremendo. E aquilo foi desenvolvendo uma afetividade interna dentro dele, e ele foi percebendo que ele tinha muita afetividade, muito carinho pela mãe. E ele dizendo anteriormente que a mãe nunca o havia abraçado. E ele começou a perceber que nos aniversários que a mãe fazia, na verdade era mais para ela do que para ele, porque naquele momento ela o abraçava, tinha toda aquela afetividade. E ele começou a recordar que o jeito da mãe passar o carinho, a afetividade dela, era arrumando a roupa passadinha na beira da cama. E ela ainda dizia, meu filho, você guarda a roupa para mim? A comida que ele gostava, ela fazia, era o jeito que ela sabia funcionar. Então ela não tinha a expressão do carinho, mas ela tinha afetividade. E naquele momento o que ele fez? Começou a sentir uma vontade muito grande de poder abraçá-la, fruto de um profundo sentimento de gratidão. E ele foi encostando como quem não quer nada, muito próximo da mãe, e disse, não vou nem olhar para ela, porque se ela me der uma bronca. Mas quando ele encostou, ele disse, eu senti uma energia me envolvendo, como se eu e ela, naquele momento, fôssemos um. E é verdade. Quando, na psicologia, a criança, quando nasce, ela perde o cordão umbilical, mas continua um cordão energético. Por isso que quando a criança está ali deitada, a mãe está dormindo, faz barulho, ela não acorda. A criança geme, a mãe acorda. Então esse cordão afetivo, ele perdura, porque o bem, ele não tem vencimento. O bem é pela eternidade. Então quantas noites de sono seus pais consumiram muitas vezes para cuidar de você? Foi o que ele começou a refletir. Quantos momentos que a sua mãe teve ao seu lado, muitas vezes nos momentos das doenças, o jeito dela ajudá-la a fazer tarefa, muitas vezes com brutalidade, mas ajudava. E aquilo então trouxe para ele aquela afetividade. E ele foi e disse, agora eu quero abraçá-la. Então ele foi, colocou o braço por trás do banco e foi puxando devagarzinho. Ele disse que quando a mãe encaixou, e ele sentiu aquele sentimento de completude, ele olhou para a mãe estava chorando. Ele então foi e perguntou para a mãe, mãe, a senhora está emocionada com o sermão do padre? Ela foi e disse, não, meu filho, estou muito emocionada com o seu abraço. É a primeira vez que você me abraça. Você pode fazer isso de outras vezes, meu filho? Então, Maria, ou M, é importante que você observe, além de estar resgatando em você a adulta que você é, acolhendo a sua criança interna, medrosa, insegura, observe ver também esse rompante do seu pai. Por trás disso tem também, às vezes, uma insegurança. Porque, às vezes, nós entramos na prepotência para esconder a nossa impotência. Então, é importante que você faça um diálogo, trazendo para você mesmo, pai, eu tenho muita dificuldade de lidar na relação com o senhor, quando o senhor age desta forma, quando o senhor grita, quando o senhor me descaracteriza. É possível o senhor me chamar
me conversar comigo de uma outra forma, porque além de você externar o seu sentimento, e facilita muito quando nós trazemos para nós, falando, olha, eu sinto assim, eu penso desse jeito, você vai dar a possibilidade da pessoa externar do jeito dela, mas ela vai dizer depois, olha, vai ficar refletindo, não é que ela percebeu. Então, além de você dizer o que você sente, falando do seu sentimento, e dando para ele como que você se sente confortável, você também está o ajudando a desenvolver uma outra postura que ele não tem no seu mapa interno. Muitas vezes nossos pais vieram de uma relação, muitas vezes castradora, autoritária, e eles estão reeditando um comportamento que eles aprenderam, porque é muito forte nós trazemos para a nossa relação familiar, na nossa relação marido e mulher, nossa relação a dois, aquilo que nós absorvemos na relação com os nossos pais. Às vezes, na relação com o casal, nós às vezes falamos, você fez curso de casamento aonde? Ah, na igreja. Quanto tempo? 3 dias. Não, isso é de noivado. Nós fizemos curso de casamento, curso de convivência familiar com os nossos pais. Então é compreensível que eles trouxeram para a relação com você a herança da relação que eles tiveram com seus pais. Então qual que é realmente o melhor encaminhamento? Você começar a aproveitar, estar junto com eles, começar a resgatar com eles a história de vida deles, buscar saber como foi a infância deles, você criar um momento junto com eles, porque quem tem mais dá para quem tem menos. Então você tem hoje uma outra percepção de mundo, diferente do mundo em que eles vieram. Então como fazer isso? Acima de tudo, buscando ter uma relação de empatia, uma relação de compreensão, de respeito mútuo e auxiliá-los a buscar preencher esse tempo que vocês têm junto agora, que o coronavírus veio nos convidar a desenvolver, que é da convivência. Porque nós vamos perceber que existem outros vírus que eclodem na relação. O vício do medo, da insegurança, da irritabilidade, ou muitas vezes da censura, da crítica. Então, qual é o antídoto para este vício? Primeiro, o auto-amor, a autoafetividade, o autocuidado e o amor ao outro. O nosso tempo já se esgotou, nós temos várias outras perguntas aqui, mas nós vamos deixar para uma nova live com o mesmo tema. Então você, se quiser participar, mandando as suas perguntas, serão muito bem-vindas. Você pode usar qualquer um dos nossos canais, Facebook, Instagram ou YouTube, para mandar as suas perguntas, o que está acontecendo na sua dinâmica familiar, porque, na verdade, nós tivemos verdadeiros estudos de casos aqui. Na verdade, são nossos clientes, os nomes são fictícios, a maioria deles, mas são processos que nós já lidamos, tanto eu quanto o Lacordaire, na nossa ambiente terapêutico, e estaremos tendo um prazer enorme de responder aos seus questionamentos, só enviar para nós o que está acontecendo e o que você tem de dúvida, para que nós, numa próxima live, nós vamos avisar pelas nossas redes sociais quando vai ser. Muito provavelmente pode ser no próximo sábado, mas ainda vamos definir isso. Mas ainda faremos uma ou mais lives, porque nós tínhamos 6 perguntas e nós só conseguimos fazer 4 das perguntas que já tínhamos enviado para nós. Mas você pode participar fazendo isso. Pode participar também divulgando esse conteúdo, se for útil para você, você pode compartilhar o vídeo tanto no YouTube, no Facebook. No Instagram fica só por 24 horas, mas você pode marcar uma pessoa para assistir o vídeo e divulgar a proposta da psicologia consciencial, que é uma proposta maravilhosa. Nós trabalhamos há 25 anos
desenvolvendo essa corrente da psicologia e tem sido muito gratificante nas nossas vidas e com certeza vai ser gratificante para você. E todo o material deste webinário estará disponível no YouTube em alguns dias. No Facebook já fica salvo lá no Facebook. Vocês podem divulgar, né? Temos muitos seguidores no Facebook, mas também o convite para você se inscrever nos nossos canais. Nós temos o canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube basta clicar em inscrever-se e se você clicar no sininho que tem do lado, o YouTube avisa todas as vezes que tiver live, ele já vai avisar para você. Todas as vezes que tiver vídeo novo, também ele avisa para você. Se você não clicar no sininho que tem do lado do inscrever-se, você você mesmo entrando no canal para você saber se tem novidade. Mas se você clicar no sininho, todas as vezes que tiver alguma coisa, o YouTube avisa. No Facebook, você só clicar lá na nossa fanpage, no Plenitude Humana, e no Instagram colocar o seguir. No Facebook, curtir, e no Instagram, seguir. E temos um canal também no Telegram. O canal do Telegram é para dicas de desenvolvimento pessoal. Nós colocamos vídeos, nós colocamos também os convites para as lives. E no Telegram você recebe também no seu celular. Basta baixar o programa Telegram, que é um programa semelhante ao WhatsApp. Quem não conhece o Telegram, ele funciona como WhatsApp, só que ele tem algumas funcionalidades que o WhatsApp não tem. Uma delas é criar um canal. Então nós temos um canal de desenvolvimento humano no Telegram. Você pode se inscrever e você vai receber no seu celular os avisos sem precisar se preocupar. Nós vamos continuar com as nossas lives. Na segunda-feira nós temos uma live que nós vamos trabalhar com a questão da ansiedade e do medo em relação ao futuro. Nesse momento de pandemia, muita gente preocupada com o futuro financeiro, com as várias dificuldades. Então, na segunda-feira, ao meio-dia, horário de Brasília, nós temos essa live com esse tema, né, do medo em relação ao futuro. Na quarta-feira, às 20 horas, nós vamos trabalhar a energia dos chakras e como que nós podemos utilizar das energias dos chakras para fortalecer o nosso sistema imunológico e o próprio sistema imunológico combater vírus, bactérias, fungos, protozoários, qualquer micro-organismo. Então, fica o nosso convite. Segunda-feira, ao meio-dia, e quarta-feira, às 20 horas, você participar também nessa live. Basta, se você quiser mandar sua pergunta prévia, também é possível. E durante a live também nós respondemos as suas perguntas. Queremos agradecer aos corações amigos em Plenitude e nos acompanhem pelas redes sociais. Plenitude, www.plenitude.com.br. Há muitas outras informações e orientações à disposição. Muita paz, que a nossa energia de amor possa envolver a toda a humanidade neste momento de profundos desafios. A paz a todos.